Foi. Ê! Ê! Conseguimos. Então, vamos lá. Então, gente, olha só. Surgiu a ideia de a gente fazer essa live por conta né, tá tendo essas lives, a gente pensou assim, que tema que a gente poderia contribuir, que seria legal, bacana de discutir, e que a gente poderia, inclusive, sair de uma live, assim, melhor do que a gente entrou, né? A gente falar de coisas positivas. Enfim, é um tema muito interessante. E aí, quando a gente fala de felicidade, a primeira pessoa, na verdade, a única e a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Gi, porque aí ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco do know-how que ela tem nesse tema. E aí vai ser um bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, gente, aqui embaixo na live tem um quadradinho com ponto de interrogação. Vocês podem clicar nesse quadradinho e enviar perguntas, tá? A gente não sabe como que vai ser essa questão do tempo, então a gente vai tentar controlar um pouco para não ficar muito longa e a gente poder também responder algumas perguntas. E eu vou perguntando aqui para a Gi algumas coisas, a gente vai engatar no bate-papo, eu acho que vai ser muito legal. Eu vou deixar a Gi se apresentar, né? E falar aí um pouquinho por que esse tema e como é que a gente vai caminhar. Bora, Gi, se apresenta aí pro povo. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo me conhece aqui, porque eu tô só vendo gente conhecida aqui, tios, primos e amigos. A nossa família faz coro, minha filha, é Nossa uma família fez beleza. fórum, isso é legal. Oi, Ju, a Vera, manda um beijo também, todo mundo aqui. Então, assim, acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Giovana. Ai, minha mãe, bonitinha. Ê! Ela não pode faltar. Falei, mãe, você tem que ir. Ai, minha filha também. Então, tá todo Pronto, mundo mãe aqui. presente, podemos começar. É, é, Meu nome é Giovana, eu sou psicóloga, eu trabalho na área organizacional e também na área clínica. Eu fiz formação em análise do comportamento, fiz especialização em gestão de pessoas por competências, fiz mestrado em criatividade e satisfação no trabalho e agora estou fazendo doutorado. Ah, tia Gisele, que bonitinho. Estou fazendo doutorado em psicologia positiva, né? E fiz também uma especialização em consultoria do sono do bebê. Oi, Su! E então, assim, o meu foco de estudo desde 2018 tem sido o florescimento, que é um conceito da psicologia positiva. Então, esse tema, felicidade, começou a ser o enfoque quando eu comecei o doutorado. Você está dando tchau para mim? Eu tô dando tchau pro pessoal. E Pode depois, falar. aos poucos, eu fui migrando. Ai, Ana Luísa. Eu fui migrando para o tema florescimento, né? Então, acho que uma coisa interessante é a gente distinguir, né, felicidade e florescimento. O florescimento ele é um conceito bem novo. Então, assim, nessas palestras de coach, muito livro de autoajuda falando sobre isso. Mas, do ponto de vista científico, ainda a gente está começando, a gente está engatinhando ainda no tema, tá? Que acontece? Felicidade é um tema muito amplo e ele é estudado desde a antiguidade, principalmente em dois enfoques. Sob o ponto de vista do prazer, que seria assim um viés mais hedonista, em que você entende que ser feliz é estar em contato com o prazer, é ter uma emoção positiva, e tem um enfoque eudaimônico, que é o ponto de vista onde eu vejo que eu alcancei uma vida boa para ser vivida, uma vida digna de ser vivida. E ele tem um enfoque mais perene e menos de prazer, menos de satisfação pessoal e mais de construção de uma vida boa. E Gi, aí, dentro então, da. então deixa eu Hum, só já fazer uma pergunta aqui. hum. O que você está querendo dizer é que, existe uma diferença entre felicidade e florescimento, e são dois conceitos que, assim, a gente não tem um conceito único a respeito desses dois, não posso dizer de conceitos, institutos, digamos assim. Tanto sobre felicidade quanto sobre florescimento. É difícil definir isso. Como é que é isso? Você está falando que tem duas perspectivas e as duas são aceitas? Ou tem alguma outra coisa que você pode dizer a respeito disso, assim? Isso. As duas são aceitas, as duas
fizeram vertentes diferentes de estudo, né? E as duas são igualmente reconhecidas. O florescimento é um conceito diferente. Ele é um conceito novo. Ele foi instituído pelo Seligman, que é um estudioso americano, uma referência na psicologia positiva. Ele é considerado um dos pais da psicologia positiva. E ele escreveu o primeiro livro sobre isso em 2011, que foi quando ele definiu o que constituía uma pessoa que está em estado de florescimento, né? E aí ele realmente conseguiu definir, delimitar um pouco mais um conceito. E aí, assim, no início, ele falava, no início dos estudos dele, em 2002, quando ele começou a psicologia positiva, que a psicologia positiva é um movimento dentro da psicologia, não é uma escola da psicologia, ele é um movimento em que eles identificaram que a psicologia, por muito tempo, depois investiu nos estudos buscando trabalhar em cima das patologias. E aí eles falaram, a gente sabe muito pouco sobre o que faz a vida ser boa. E se ela tá boa, como ela pode ser ainda melhor? Por isso que a psicologia positiva, ela foi ganhando um enfoque no recente, né? Quando se identificou que quando você pega o que tá bom e torna melhor, você fortalece o que não tá bom, né? E com esse entendimento da gente trabalhar o positivo, é que houve esse movimento. Ele não é uma abordagem, ele não é uma linha, como a gente vê nos consultórios, né? Que é Gestalt, análise do comportamento, psicologia cognitivista. Ele não é um enfoque. Ele é um movimento em que ele vira parte dos estudos da psicologia para aspectos positivos da vida humana. E um desses pais, então, ele trouxe esse novo conceito. Ele fala que o grande objetivo das nações é tornar o maior número de pessoas florescendo. E o que é florescendo, então? O que é florescimento? O florescimento é um estado ótimo da vida. É um estado ótimo. É quando você percebe que as coisas estão bem e elas funcionam bem. É quando você está utilizando os seus potenciais pessoais e você percebe que eles estão conectados com o seu contexto e te trazem resultados positivos para você e para as pessoas ao seu redor. Então, o florescimento é um estado ótimo, é como se fosse um desabrochar mesmo, quando você tem esse momento na vida, né? E quanto mais tempo você conseguir ficar nele, vamos dizer, mais você se desenvolve e é produtivo e é feliz. Então, assim, para um leigo, né? Apesar da minha formação também e tudo mais, especificamente nesse tema, eu trouxe você aqui para falar exatamente porque você com certeza entende bem mais que eu. Então, eu vou fazer perguntas aqui um pouco leigas que talvez até as pessoas fariam e a gente vai identificando aqui também. Deixa eu entender, é uma percepção de um estado, ou seja, é algo bem mais subjetivo, o que significa que não está ligado mesmo a um contexto X específico, características específicas, bens. Não é isso. A gente está falando, então, de uma percepção, ou seja, eu percebo que eu estou bem, que eu vejo as coisas de forma mais positiva, que eu percebo que eu estou me desenvolvendo, que eu estou aprendendo, que, enfim, tem mais a ver com essa questão. É isso? Então, essa pergunta é boa, porque assim, ele é um perceber-se conectado com a realidade. Se eu me percebo muito bem, desabrochando, tendo ótimos resultados, mas isso não corresponde à realidade, não é florescimento. Eu estou viajando, eu estou tendo uma ilusão. O florescimento, ele é calcado na realidade. Eu tenho resultados positivos. Eu tenho um feedback da vida me mostrando que sim, que eu estou correspondendo com os meus potenciais. Então, assim, quando eu estou florescendo no contexto de trabalho, eu estou crescendo, eu estou sendo promovido, eu tenho uma remuneração sendo aumentada, eu tenho relações sociais boas que me mostram que está tudo bem. Então, ele é um conjunto. O Seligman definiu ele por 5 elementos, e é bem legal a gente falar disso, porque é em cima deles que a gente pode, conhecendo esses elementos, que a gente pode se ajudar a florescer, né? O Seligman chama de PERMA, que seriam as iniciais em inglês dos elementos. Seriam as emoções positivas, engajamento. Então, emoções positivas, a gente está falando de todas, né?
alegria, gratidão, perdão, compaixão, amor, né? Essas emoções, quando a gente tem isso na nossa vida, quando a gente tem a presença de engajamento. O que é o engajamento ou o fluxo, né? É quando você percebe que ao longo do dia você faz atividades e que essas atividades te absorvem de tal forma que você não vê o dia passar. Então, assim, os exemplos na literatura, a gente tem muito dos artistas, né? Um músico, quando ele começa a compor e ele nem percebe que passou. Uma pessoa que, por exemplo, está pintando... É o que alguns chamam de estado de... É o que alguns chamam de estado de flow? Flow. Você já ouviu falar dessa expressão, não já? Ou fluxo. Isso. É a próprio fluxo, é o próprio flow. Tá. Tá tão engajado. Então, que situações promovem isso? Situações que envolvem desafio e que esses desafios, eles estão alinhados com o seu potencial. Então, por exemplo, uma música que você vai cantar cada vez mais difícil, você tem potencial de voz para alcançar e ela vai te absorvendo. Você quer treinar ainda mais, você quer conseguir ir um pouco mais longe. Esse é o segundo elemento, são 5. O terceiro elemento são os relacionamentos. Então, assim, ter relações sociais positivas é fundamental para que você se sinta bem e sinta que você está desabrochando, que você tem condições de alcançar bons resultados. Relações sociais positivas é fundamental. O quarto elemento é o sentido. As coisas que você faz tem que fazer sentido, tem que ter que o que você faz vai além das necessidades imediatas. Constrói algo maior na vida, contribui com algo maior social. Então, isso também dá um sentido maior para essa pessoa. E o último elemento que chama ação é você estar conquistando coisas. Você está subindo degraus, você está alcançando atividades que você não conseguia fazer antes. Então, é o próprio crescimento. A realização tem a ver com o que você falou de ter resultado, né? Não é só uma percepção, mas é a conexão com a realidade, né? Isso, porque Desculpa, deu uma essa é uma travada das aqui pra mim. características do florescimento. Tá. Ele é um estado... Ótimo. Tá. Travou aí? Não, voltou. Tá? Vocês estão acompanhando? Ok. Beleza. Então, esses são os elementos desse florescimento. Isso. No estudo de florescimento, a gente vai vendo os estudos dos próprios elementos, né? Que são coisas interessantes para a gente pensar. Por exemplo, foram identificados pelo menos 10 emoções positivas que podem estar presentes na nossa vida. Então, assim, a gente fazer isso, né? Buscar ter acesso a isso é muito importante para você viver o florescimento. Melhorou, Rê? Tava travando. A parte final travou. Então, a gente está falando que esses 5 elementos do florescimento, né, pelo próprio indivíduo. Como o primeiro deles é emoções positivas, a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, entender que isso foi conceituado, isso é muito bacana da psicologia positiva, porque por muito tempo as emoções eram estudadas muito mais por um viés místico do que pela ciência, né? E a psicologia positiva se propõe a isso, a utilizar as ferramentas da ciência, o método científico, para entender os aspectos positivos da vida. Então, é muito interessante os conceitos que a gente tem e algumas dessas emoções, elas vêm sendo muito faladas, né? Em palestras, por exemplo, a gratidão, métodos de tornar a gratidão presente na vida, né? É um aspecto importante para você florescer, você fazer do seu dia um contexto onde tenha mais emoções positivas do que negativas. É claro que a gente sabe que as emoções, elas são um estado alterado do organismo mediante um determinado contexto, né? Por exemplo, um contexto onde você tem perda, você não vai gerar emoções positivas.
Mas a gente potencializa muito as emoções positivas quando você pensa sobre os contextos. Então, uma coisa importante para a gente refletir é: eu posso não mudar o contexto, mas eu posso mudar a forma de pensar sobre ele, a minha perspectiva sobre ele, né? Uhum. Então, uma das emoções positivas importantes é a serenidade. Serenidade é conceituada como sendo uma emoção de aceitação, contentamento, respeito a uma dada situação. Então, você aceita aquela situação sem nenhuma revolta, né? Você convive com aquela situação. Uma outra emoção positiva que a gente tem é a esperança. Ela surge, Uhum. você está em circunstâncias difíceis, mas você tem alguma perspectiva de algo bom pode vir a acontecer, né? Então, você tem sinais de que as coisas não... Você tem uma história, você tem pensamentos que te remetem a uma possibilidade positiva. E isso faz muita diferença. Resiliência, né? A Aline está perguntando. Resiliência é uma emoção positiva. É uma capacidade de eu ser flexível e lidar com uma situação difícil, né? Resistir a uma situação difícil com serenidade. Aí, por exemplo, outras emoções positivas importantes, a gente saber se divertir, né? Das nossas falhas e tal. É Uhum. uma coisa que potencializa seu dia ficar bom, né? A fé é muito importante. É Uhum. uma emoção de pessoas que, de alguma forma, encontram Deus, né? E nas suas vidas, tem uma experiência de acreditar sem ter comprovação, acreditar no fim Uhum. positivo, sem ter a comprovação. E a emoção que foi estudada como sendo presente, né? Que todos relatam em algum momento, é o amor, que é a emoção positiva mais Uhum. frequente. E ela está associada a uma de recursos que a gente tem, né? A questão de afago, contato físico, segurança, confiança, Uhum. né? Relações familiares, né? Então, as emoções positivas, elas já têm, então, a gente tem aí uma comprovação de que elas têm um aspecto genético, né? É forte, então, familiares para sentir as coisas. Mas Uhum. um aspecto, né, que segundo o estudo que a gente tem, 50% da emoção positiva vai ter influência genética. Mas a gente tem 10% da circunstância imediata que você está vivendo e quais as escolhas, de como você vai levando as coisas, como que você vai encarando as coisas, Uhum. tá? Tudo isso vai influenciar como você Imagino vai que viver, seja. né? Eu acho Então, assim, assim, é, hum, você tá colocando uma coisa aí que eu acho que é legal fazer uma pontuação aqui, que é, tem uma questão que, assim, muitas vezes as pessoas criam na cabeça um conceito de ser feliz ou de até de florescimento aqui, né? Mas não é um conceito muito compartilhado, então vamos falar como se fosse felicidade, apesar de a gente já saber que não é a mesma coisa, de que, tipo, quando eu for feliz, ou eu vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Quer dizer, vinculam talvez a um obter, ou a um ser, ou a um conquistar alguma coisa, e talvez falte então a percepção de que não é a chegada, mas talvez o como você vai reagindo nesse caminho. E isso é felicidade, isso seria florescer, né? Você ir se desenvolvendo, ir criando resiliência, ir percebendo essas emoções positivas ao longo da vida. Tô certa? Seria isso? Acho que travou aí, não? Você ouviu? Não ouviu? Tá. Você tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Vou. Será que entra e sai de novo, Gi, para melhorar? Deixa eu desligar aqui. Eu vou desligar você e chamar de novo.
E aí eu faço a pergunta de novo. Só lembrando aí para o pessoal que está assistindo, gente, vocês têm um quadradinho aqui embaixo com um pontinho de interrogação que vocês podem enviar perguntas, tá? Então, vocês podem escrever a pergunta e enviar, que ela aparece aqui na tela para a gente pode responder. Por favor, podem participar, enviar perguntas. Eu estou fazendo perguntas aqui que podem ser dúvidas de todo mundo, mas vocês também podem fazer. Gi, tá ouvindo agora? Eu não tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Fala de novo. Agora voltou. Vocês estão ouvindo a Giovana agora? Dá só um ok aí, um joinha. Tá. É o seguinte, eu perguntei o seguinte. Muitas pessoas criam uma crença de que eu vou ser feliz quando, ou eu vou ser feliz quando eu conquistar, eu vou ser feliz quando eu tiver, eu vou ser feliz quando, sei lá, quando eu casar, quando eu conquistar o emprego X, quando eu comprar um carro tal, enfim, ou quando eu for reconhecida, né? Quando alguém me elogiar. E assim, pelo que eu estou percebendo, e eu acho que seria mesmo a percepção até de experiência de vida, digamos assim, que na verdade, não é um ponto de chegada, né? O que importa é o que você vai sentindo e construindo ao longo do caminho. Não é uma coisa estática, é como você falou, uma percepção de um estado. E quanto maior, né, mais frequente e mais intenso e mais vezes isso acontecer na sua vida, talvez você conclua que mais feliz você é, mesmo que a gente já tenha diferenciado aqui o conceito de felicidade e florescimento, mas estamos partindo aqui de um conceito mais leigo, tá? Então, seria isso, né? Você conseguir perceber essas emoções ao longo do caminho. Imagino eu que sim. Isso. Okay. Isso. Essa colocação é muito legal, porque assim, esse eu vou ser feliz quando alguma coisa acontecer é uma receita ideal para a gente não ser feliz, né? Porque é uma coisa. É uma expectativa que a que chance você de ser vai vir a frustrada é alcançar enorme, quando né? chegar. Uhum. Agora, é muito importante esclarecer que o estado de felicidade, ele não é uma alegria o dia todo te vibrando, né? É um estado de contentamento, é um estado de bem-estar. Eu não Uhum. estou me sentindo mal. Em termos de felicidade, é isso, né? É um estado de saúde mental. Um estado de vibração o dia todo. Ninguém tem o dia sempre positivo. Eu até brinco isso em aula, em palestra. Travou assim, um pouquinho ninguém aqui para acorda mim, de gente. manhã, Travou um pouco. baixa uma nota de 100 no bolso, pega o carro, a gasolina tá logo e acha a vaga bem na frente. Isso não vai acontecer. O dia não é todo bom, né? Então, tendo Gi, agora travou. Vocês estão ouvindo? Porque para mim travou aqui um pouco. Sumiu o som. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Giovana? Eu não tô ouvindo, não. Travou, Gi. Sem áudio. Gi, eu acho que é a internet aí. Talvez esteja sobrecarregada, não sei. Tô sentindo que travou. Eu vou chamar de novo. Peraí. Não, mas não. Já temos perguntas, eu vou postar a pergunta aqui para a gente responder, tá? No caso. Não, mas, ó, a gente já vai voltar aqui. Eu tô achando que a internet. O que acontece, né, minha gente? A gente compete aí com o povo
sobrecarregando a internet. Então, isso acontece, tá? Nós já temos 5 perguntas, na verdade. Vamos lá. Vou chamar aqui a Gi de novo. Acho que a conexão vai ficar melhor. E aí tem que ver, talvez, se você tá longe... Ah, pronto. Você foi mais para perto do Wi-Fi? Porque aí acho que fica melhor. Eu não sei. Acho Só que que aqui não vai... Mas vamos lá. voltou. Ah, pronto. Agora Voltou? agora tá ótimo. Agora tá ótimo o som. Uhum. Gi, você estava fechando aí a ideia dessa questão de a gente falando que é mais essa sensação, que não é uma coisa, né? Então eu consegui a vaga, então meu carro tá cheio de gasolina, maravilha, sou feliz, né? A gente sabe que não é isso, né? A gente já tem 5 perguntas na nossa caixinha de perguntas aqui. Eu vou começar a soltar algumas pra gente ir falando sobre elas. Uhum. Vamos ver aqui. Eu vou soltar as perguntas que tem a ver com o assunto, tá? Porque tem algumas aqui que é só um comentário e tal. Tem uma primeira aí, ó. Qual o segredo da felicidade? Eu acho ótimo, porque assim, a gente também não tem uma fórmula mágica, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu conseguir responder essa, vale 1 milhão. Mas, grava assim, a live. Grava a live e leva e pronto. Mas eu diria que o segredo da felicidade é aceitar a realidade. Quando você aceita as coisas como são, você não briga com a realidade, você está de bem com ela, você está feliz. Não quer dizer que você tem que ser passivo, né? Uhum. Quer dizer que você vai aceitar e lutar da sua forma, mas se não se revoltar. Porque a vida e a natureza vão ser implacáveis. Eles vão fazer as coisas vão acontecer, né? Independente da nossa vontade. As perdas vão acontecer, os aborrecimentos. Então, assim, eles vão vir. Mas se você aceitar que a vida é assim, que isso é possível, que a gente segue assim e sem revolta, você vai ser mais feliz. Eu acho até que nesse ponto aí, quando a gente fala de aceitar, a primeira vez que a gente falou sobre isso, eu me lembro da gente falando sobre isso há um tempão, dava uma sensação, assim, para quem tá ouvindo a primeira vez, dava uma sensação de muita passividade. Tipo assim, eu tenho que aceitar a realidade. Então, quer dizer, a pessoa vem, me esculhamba e eu tenho que aceitar essa realidade. Não é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de aceitar a realidade no sentido de não julgar essa realidade como sendo péssima ou maravilhosa a todo momento, pra gente não ficar nessa questão da reação que ela traz, desse julgamento de ser certo, de ser bom, não é isso. É assim, a realidade, ela é a realidade, né? Ela pode... Tem uma figura que eu acho até que eu já postei ela há um tempo no meu Instagram, que é de uma menininha e um menininho num pódio, assim, tem 3, 2, 1. Aí o que tá no mais alto tá chorando. E a que está no terceiro lugar comemorando porque chegou em terceiro lugar. Isso me diz muito do que é que a gente está falando, que é olhar para a realidade, né? Sem julgar a realidade no sentido de isso é ruim, isso é péssimo, nossa, mas olha só, eu tô sofrendo e tal. Não, é assim. Tá, a realidade é a realidade. Ela pode ser péssima para um e pode ser maravilhosa para outro. Depende muito da nossa percepção a respeito disso. E eu acho que é disso que você está falando, aceitar a realidade no sentido de, é terceiro lugar, né? No caso dessa figurinha, é terceiro lugar. E é bom por quê? E é ruim por quê? E o que significa isso? Porque isso é tudo construção da pessoa, né? É tudo uma reação da pessoa diante disso. Isso. E assim, e lidar com a frustração mesmo, né? Aceitar as imperfeições, aceitar a natureza. Quer dizer, a gente vem, a gente nasce, a gente está em eterno desenvolvimento, a gente não nasce pronto, a gente não tem conhecimento de tudo, a gente está aqui e vai ser um aprendizado contínuo até o final da vida. A natureza vai ser implacável, tudo vai cair, um dia todo mundo vai falecer. Essa aceitação, até olhar para a natureza e perceber isso, né? E perceber os animais, as plantas, né? E essa limitação nossa e que tá tudo certo é que dá uma diferença. Por isso que antigamente os filósofos Sócrates, Platão, eles colocavam que a felicidade está na sabedoria,
né? Então você não devia trabalhar muito, você devia ficar com tempo ósseo para ficar elocubrando, tendo sabedoria, porque você ia ser mais feliz. Por quê? Porque quando você tem uma compreensão de vida, de existência, é mais fácil ser feliz, né? Essas questões prazerosas imediatas, comprar, comer, sexo, bebida e tudo mais, eles vão vir, mas eles não vão ter sustentação. Vai ser sempre um buraco vazio. Vou ter que sempre consumir mais, comer mais, beber mais, né? Vai ser um buraco sem fundo. Então, assim, a verdadeira, vamos dizer assim, para mim, a verdadeira felicidade é a compreensão sobre a vida. Tanto que você fala assim que aquele pessoal muito espiritualizado, eles sorriem por dentro, né? Eles têm um sorriso de paz, de sustentação, né? Porque eles compreendem a existência, né? Compreendem um pouco mais a existência. E isso é muito importante. Então, buscar isso, essa compreensão de si mesmo, a aceitação de si mesmo, né? Isso faz muita diferença. Beleza. Renata, o que foi? Eu vou te fazer responder, viu? Qual o maior desafio para que esse movimento seja realmente incorporado pelo indivíduo? Esse movimento que de Ela pode ter mandado essa pergunta no momento que estava falando de alguma coisa e aí ficou. Mas vamos lá. Talvez seja esse movimento de florescimento, né? Pois é. Então, assim, você tem que buscar trabalhar esses 5 elementos, tá? Trabalhar as emoções positivas, né? Que a gente já falou um pouco aqui. Trabalhar o significado do que você faz, entender como que você serve na vida, para o que você serve, né? A quem você pode funcionar. Então, assim, eu no meu caso, eu sou filha, mãe, irmã, esposa, profissional. Então, em tudo isso eu posso ter uma missão, um significado, sentido para mim, né? Amiga, né? Então, buscar o significado, buscar a realização, ou seja, onde que o teu potencial é bom, né? Eu sou bom em quê, assim? Todo mundo tem algum talento, né? Tem até numa palestra que eu fui sobre psicologia positiva que eles falaram muito isso de você sempre encontra, né? Você sempre encontra algum aspecto. Oi, Cris. Você sempre encontra aspectos positivos em você mesmo e talentos, seja para cozinhar, seja para sorrir, seja para divertir, seja porque você é engraçado. Então, utilize isso, né, o seu potencial para se realizar. E tem uma coisa muito importante, gente, as relações sociais positivas, né? Ter boas amizades, ter boas relações. Eu não estou falando em quantidade, porque às vezes a gente se perde um pouco nessa coisa de internet, da gente ter 1000 pessoas conectadas e amigas, e não é isso, né? É ter relações verdadeiras de intimidade. As relações positivas boas, segundo alguns estudos da psicologia positiva, elas influenciam uma geração para frente. Então, se eu tenho vizinhos positivos, eles me influenciam e eu ainda influencio outras pessoas, né? Ela é contagiosa, a emoção positiva, né? Morar num bairro onde tem muita gente triste deixa a gente mais triste. Trabalhar num lugar com muita gente infeliz deixa a gente infeliz, né? Ela é contagiosa. Então, é muito importante a gente ter pessoas próximas que estejam num estado bom de humor, de bem-estar. Então, procurar essas relações. E essas relações são importantes pelos 2 aspectos. Quando a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda, né? Ter amigos vai ser confortante, vai ser importante, vai nos ajudar, mas vai ajudar também quando a gente está feliz. Porque quando você tem uma notícia boa e você tem com quem compartilhar, você fica duplamente feliz. Quando essa pessoa está feliz, você relembra teus motivos e fica feliz de novo. Então, ele potencializa o teu bem-estar, né? As relações sociais positivas. É isso. Você estava falando aí de todo mundo tem um talento, todo mundo é bom em alguma coisa. E eu ouvi ontem de uma pessoa que estava me falando assim, eu tive uma coisa que mudou, eu tive um insight que mudou minha percepção a respeito da minha compreensão, assim, a pessoa estava num estado muito deprimido, muito triste e tudo mais, até que ela, numa percepção a respeito disso, ela falou assim, cara,
no que eu sou bom, assim, no que eu posso, sabe, me admirar, né? De olhar para mim e falar, pô, nisso eu sou bom. Eu sou bom em ser eu mesmo. E eu achei isso muito legal, porque nisso essa pessoa encontrou um fio ali para mudar de estado mesmo, né? Saiu daquela. Eu até brinquei assim na minha escrita, eu falei assim, nossa, eu via uma nuvem assim em volta de você, de ser sempre uma coisa, um ranço, assim, e agora não, eu vejo mais leveza, eu vejo mais alegria, eu vejo mais positividade nas suas colocações e tudo mais. E aí, essa pessoa estava falando isso. Eu consegui quando eu tive esse insight. Porque às vezes a gente fica procurando por modelos que a gente tem. Ah, mas fulano é ótimo em fazer isso. Ah, mas ciclano não sei o quê. Tá, mas nós somos diferentes, nós temos alegrias diferentes, nós temos percepções diferentes e habilidades diferentes. O que significa que você tem um potencial que você talvez desconheça, que você possa desenvolver outras coisas, mas inclusive em ser você mesmo, né? Só você é você mesmo e você é o melhor em ser você mesmo. E isso pode te trazer uma alegria, né? E aí ele, inclusive, falando assim, olha, a partir dessa percepção, me veio uma música na cabeça e me veio uma alegria, uma coisa assim que eu mudei. Fiz uma mudança mesmo de estado definitiva. Então, assim, acho que a gente talvez, por isso que eu falo que talvez o autoconhecimento seja o caminho mais bacana de se seguir, que é assim, conheça, teste, experimente coisas diferentes, experimente fazer uma coisa diferente, porque às vezes você vai encontrando essa alegria, esse momento de prazer, de relaxamento, de satisfação. É uma combinação, né? Porque a gente já sabe que não é só isso, mas é uma combinação disso tudo em várias coisas diferentes. E quanto mais você explora isso, mais situações, mais coisas, mais afazeres, mais habilidades você pode criar para experimentar esse estado de alegria e de felicidade. Uhum. Do ponto de vista da psicologia positiva, é isso, olha. O que eles falam que para mim muda muito da perspectiva da psicologia, né, até então. Em vez de você investir nas suas, nas coisas que você tem dificuldade para você corrigir, né, invista no que você já é bom. Porque aí você vai se tornar ótimo, né? Extraordinário no que você é bom. E alguns estudos até falam sobre isso mesmo, assim, casos específicos, né? Crianças, às vezes, numa escola que ela tinha dificuldade com matemática e ficava lá se matando para estudar matemática e resolveram, então, investir na criança no que ela já era boa. E aí ela se tornou tão boa, tão mais confiante, que ela foi capaz até de aprender as coisas onde ela tinha dificuldade, né? Melhorar em matemática. Então, assim, isso é muito importante. Ter olhar é muito importante, né? Isso aí talvez traga aquilo que você falou, né? Como a pessoa, a pessoa, pode ser criança ou adulto, enfim, começa a perceber que ela é capaz, que ela é merecedora, que ela é feliz, que ela realiza. Isso vai atingindo as outras áreas, né? As outras coisas que talvez tinham uma dificuldade muito maior, porque ela não conseguia se perceber numa crença, né? Ter essa esperança de olhar e falar assim, não, talvez eu possa sim fazer, eu sou capaz sim. E aí isso melhora ela como um todo, né? Assim, ela consegue talvez ampliar essa percepção de capacidade e tudo mais, de realização para outras áreas. Ela não vai ser um maravilhoso naquilo que ela tem uma grande dificuldade, mas talvez facilite ela a aprender outras coisas ou a superar algumas dificuldades que ela já tenha, né? E quando você está mais confiante, né? Tudo fica mais fácil. Quando você acredita em você. Quer dizer, isso ajuda a te resgatar, né? A te dar confiança, né? Coloca outra pergunta. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, porque tem algumas que estavam assim, só tipo o microfone não estava funcionando. Tarará. Ó, tem um agradecimento da Su. Ah, bonitinha. Manda beijo. Obrigada. Gente, não sei se... Obrigada a você. As pessoas aqui não sabem, mas a Su foi babada, gente, tá? A minha babá e a babá da Giovana. Ela continua se apresentando como nossa babá, a gente deixa, que ela tem esse direito. Ah, ela é uma Fofa, amor. amo.
Tá. Ó, Hum. então, assim, eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui, que legal. Falar desse tema de florescimento, então tem várias coisas aí que a gente pode pensar em fazer por si mesmo, assim, né? Uhum. Então a gente falou sobre as relações positivas, né? Ter mais relações positivas, e aí a gente está falando de relações verdadeiras, né? Autênticas, onde você é transparente, você é você mesmo. Porque para você ser transparente, inclusive, você tem que ter se aceitado muito bem, né? E aí você é capaz de se mostrar para alguém como e criar esse vínculo real, né? Assumir sentimentos verdadeiros, assumir sentimentos positivos, né? Quando você está nessa conexão com você mesmo, né? Então, as relações positivas, para mim, é um aspecto que a gente tem muito como correr atrás, né? Como investir. As emoções positivas, a gente tem aí exercícios da psicologia positiva. Por exemplo, um exercício comum que a gente vê em vários estudos, que é muito legal da gente pensar em fazer, é o da gratidão, né? Fazer Uhum. um pote de gratidão onde você põe lá todo dia um motivo pelo qual você é grato. Mas não é motivo assim que a gente inventa, não. É um motivo que você vai lá meditando em você mesmo e encontra um motivo real do porquê você está feliz, né? Satisfeito hoje com alguma coisa, porque você está grato, né? Por estar ali, por estar vivo, né? Por ter a oportunidade de experienciar a vida. Então, isso é importante da gente encontrar. E ir colocando diariamente. Depois, num dado momento, você vai lá, abre e se lembra, né? Daqueles motivos. Então, esse é um exercício que faz diferença, porque a frequência da gratidão, o hábito da gratidão, ele faz diferença na vida das pessoas. Um outro aspecto que a gente pode pensar é no significado, né? Uhum. Encontrar verdadeiros. Encontrar um sentido para aquilo que você faz, para as coisas que você constrói. Uhum. Isso. Mesmo que seja simples, mesmo que seja uma coisa simples, assim. O porquê que eu quero, por que eu faço o que eu faço, em que eu estou contribuindo, Uhum. né? Eu contribuo com o quê? Né? Mesmo que seja uma construção muito maior e até da sua perspectiva pareça pouco, mas cada beija-florzinho que leva uma gotinha, né, ajuda a apagar o fogo da floresta. Então, assim, você ter a sua participação, saber que você contribuiu para alguma coisa, né? Enobrece, né? Traz um sentimento de colaboração com a vida, com as pessoas. E isso é muito importante, é uma virtude muito importante. Oi, Eu Cá. acho uma coisa importante, assim, vai ficar salva, tá? Eu acho que uma coisa legal, assim, para falar em relação a sentido também, é que, gente, a minha mãe elogiando a gente se concentra, assim, cara. Sério. A gente, Mami, é, uma coisa em relação ao sentido é que o sentido não assim, precisa de fato fazer sentido. Não construir um sentido como uma coisa complexa, como uma coisa assim, abstrata, que não vai chegar em você, que é o mais interessado. Você não tem que apresentar esse sentido para ninguém. Não tem que ser bonito de ver. Tem que ser uma coisa que pode ser uma coisa pequena, pode ser vários sentidos, não precisa ser uma coisa só, mas algo que realmente, assim, você acorde falando, cara, faz, tem lógica eu fazer isso, porque eu vejo o sentido nisso que eu tô fazendo, né? Quando a gente tem uma coisa assim, tem uma experiência clínica muito mais vasta do que eu abro consultório, fecho consultório, abro consultório, fecho consultório, mas é, a gente vê. tem a história, né? Tem experiência com a história. Pois é, a gente vê muito, mas tanto a Gi quanto eu temos muita experiência na área de gestão de pessoas. E a gente vê, então, muito isso aplicado ao trabalho. Quando a gente está falando de sentido, por exemplo, no trabalho, às vezes a pessoa acha que é criar aquela missão organizacional macro e aquilo ali não vai chegar. Não vai chegar, não chega nas pessoas, né? Você tem que criar um sentido para você, né? Por que você está aqui? Olhe para esse caminho, né? O que eu estou trilhando aqui? O que isso traz para mim? Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Né? Em relação a quem?
E vai se questionando que você chega nesse caminho e você entende por quê, né? E aí ali você tira motivação para fazer, você tira motivação para acordar, criatividade, né? Para assim, pensar diferente a respeito disso. Você precisa ter um sentido, senão você vai ficar totalmente ausente daquilo ali. Né? Vai virar uma coisa automática e a gente não vive no automático, a gente não consegue viver 100% automático, a gente precisa disso. Isso eu acredito muito, eu acho que o florescimento traz muito isso, né? E eu realmente acredito nisso. Uma coisa que perde o sentido, você perde o gosto por fazer, você daqui a pouco aquilo ali vai te trazendo muito mais Oi? sentimentos negativos e vai te amargurando ao longo do tempo. Vira uma tortura ao invés de virar uma coisa que pode te trazer uma alegria, né? É verdade. Então vamos fechar aqui com as melhores práticas de o que você recomenda aí pra gente trabalhar o florescimento. Então, Além a desses primeira sentimentos positivos, um sentido. Isso. As boas relações As boas sociais. relações sociais. Acho que tem mais pergunta. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas pode falando. Tá. Uma outra coisa que eu acho importante é esse exercício da aceitação, né? Olhar para a realidade e perceber, tá, e daí? E se isso é assim, e daí? Né? Isso não é o ideal. Será que eu posso fazer um novo ideal? Será que eu posso aceitar dessa forma? Né? Uhum. Quanto aquele exercício mesmo, olha. Quando eu acredito que isso não serve, que isso não é bom, eu fico infeliz. Mas quando eu aceito que isso existe, tudo bem, né? Eu mudo a minha perspectiva sobre o que eu estou vivendo. Então a gente não muda a realidade, mas a gente muda a forma sobre como a gente pensa sobre ela. E isso muda muito pra gente, né? Muda como você acessa essa realidade, né? E aí, como a gente responde organicamente, emocionalmente a isso, então faz diferença. Ah, essa pergunta é para você, Xana. Não, então. Você está fazendo com hipnose? Pois é, eu já Eu trabalhei não. bastante com hipnose, né? A Gi sabe desse percurso aí. Porque o que acontece? Assim, vou resumir aqui. Nesse percurso clínico, quando me formei, eu tive consultório, depois eu fechei, eu sempre, a parte que é constante, eu sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, isso eu trabalhei mesmo. Só que no caminho eu fui assim, isso aqui já não me fazia mais tão feliz, porque eu no consultório me sinto muito sozinha, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar em local que tem muita gente para trocar ideia e tal, e eu me sentia muito só, então isso era uma coisa que pesava para mim. Fechei. Aí depois eu fiz curso de hipnose clínica, programação neurolinguística. Aí voltei para o consultório. Então, já trabalhei bastante com hipnose. Hoje, eu vejo a hipnose como um micro dentro da programação neurolinguística. Para quem não sabe, a programação neurolinguística surgiu da observação e da modelagem de terapeutas, ou seja, surgiu no meio da psicologia. E traz, só que como que a gente se programa, ou seja, como que a gente constrói nossas crenças, por que a gente age como a gente age, e ele traz alguns princípios científicos, observados e tudo mais. E aí eles fizeram aquela reversão, ou seja, se a pessoa construiu, por exemplo, a pessoa se tornou fóbica, né? Se ela construiu essa fobia, como é que a gente faz para desconstruir essa fobia? Na mesma velocidade, porque a fobia, muitas vezes, ela se constrói em segundos, né? Por exemplo, no meu caso, que tive fobia de barata. A Renata tá aqui, que ela é testemunha, porque ela estava no dia que eu ganhei minha fobia de barata. Traumatizada. Né? E depois eu fiz um tratamento com PNL para desconstruir isso e conseguir, então, perder essa fobia de barata. Quer dizer, isso a PNL é um macro e a hipnose está dentro disso, tá? Mas isso é percepção diferente. Tem gente que pensa de forma diferente e tudo mais. Mas é um mundo muito bacana, eu gosto bastante. A Gi já passou na minha mão na hipnose, mas eu gosto bastante, mas eu não atendo mais na clínica. Eu fechei o consultório, tá? Vou fechar aqui essa pergunta. Tem mais pergunta aqui, Gi. Tem a Ju pediu para falar dos elementos,
Dá uma repassada porque perdeu. Foi na hora que deu uma falhazinha. Só repassa os elementos aí. Ah, tá. Os 5 elementos, né, O do PERMA. florescimento. Fala um pouquinho, rapidamente, sim, o PERMA. Ah, então, são emoções positivas, Uhum. né? Ter mais, a presença de mais emoções positivas do que negativas no dia. O segundo elemento eu vou falar fora da ordem, significado, né? Ter sentido no que você faz, ter sentido a sua vida ir além do que eu tô carregando esse copo de água, mas eu tô levando esse copo para minha filha porque eu cuido dela. Então, dar sentido ao que você faz. Terceiro, Engajamento. ter fluxo ou engajamento, que é a mesma coisa, que é se envolver em atividades que te absorvem de tal forma Uhum. que você não vê o tempo passar. Que eu citei o exemplo dos artistas, mas a gente tem também, por exemplo, gente que joga, né? Gente que vê maratona de série, né? Quer dizer, vai ficando mais complexo e eu tô naquele raciocínio e aquilo me... A gente precisa ter atividades assim, né? Uhum. Eu gosto de cozinhar, eu começo a fazer uma coisa e eu torno ela mais complexa. Pessoas que têm a paixão da vez, né? Cada hora se apaixonam por uma atividade diferente, se envolvem e aprofundam. Então, ter isso é importante. Realização, que é ter alcances, né? Ter coisas que eu alcanço, assumir atividades cada vez mais difíceis, aprendizagem, retorno disso, né? Então, ter retorno, ter cargos mais complexos, ter missões mais difíceis na vida, isso tudo vai me ajudar a me sentir cada vez mais realizado. Eu utilizo o meu potencial, percebo isso, né? E o quinto, relações sociais positivas. Ter Isso. boas intimidade, né? Ter boas ações vão potencializar tudo isso. E também no trabalho. O trabalho, muitas vezes, supre um conjunto de coisas que a gente não tem. Né? Se envolver atividade que faz, não te desafia, boas relações, a sustentação já é outra. É outra. Verdade. Então, ó, só para, como se fosse aula aqui, a gente resgatando o P é de Positive Emotions, são emoções positivas, o E é de engajamento, o R é de relacionamento, o M é de meaning, que é sentido, e o A, que é de accomplishment, que é realização. Ok? E Beleza. Deixa eu ver, são acho que tem mais. Pode falar, Gi. Eu acho que travou. Travou não? Tá aí. Não, são os cimentos, né? São esses que a Ju perguntou. E aí, o que o autor fala, Ju, também, que é muito importante, deve alcançar isso. A vida não deve te dar as coisas assim de mão beijada, porque é o que ele chama a felicidade autêntica, que foi o conceito anterior desse autor. Ele falava assim: se você tem prazer, assim, porque você tá lá no trio elétrico, e tudo, aquilo felicidade, porque ele pode depois vir um vazio. Então, se Uhum. você está alcançando esses elementos por meio das suas virtudes, dos seus, do que ele chama de forças de caráter, tem psicologia positiva, eles estudaram 24 forças que a gente tem. Né? De amar, de perdoar, que a gente pode ter, né? Cada um tem num nível diferente essas forças. E quando você Uhum. alcança elementos, você contribui para isso, né? Você traz por meio dos seus potenciais isso, está florescendo. É como se você estivesse tendo o seu melhor, no melhor contexto, né? Uma vida ótima, que eles chamariam de uma vida ótima, né? De ser vivida. Num exemplo bem raso aqui, mas só para... Eu acho que quando estava falando me veio à cabeça aquela coisa assim, uma coisa é você, sei lá, ganhar dinheiro dos pais. Eles te dão aqui uma nota de R$ 50 como mesada, sei lá o quê. Outra coisa é quando você começa a trabalhar e você ganha o seu primeiro salário. Você sabe que aquilo ali foi fruto da sua realização, você conquistou e tal. É outro. Assim, tanto que até para gastar você fica mais, nossa, mas isso aqui, porque foi fruto. Quer dizer, é um sentimento mesmo e é uma coisa muito forte, né? Eu sei que não é um exemplo que pegue tudo aqui do que você falou, mas demonstra um pouco isso, assim, né? Você ver você se realizando
e você alcançando aquilo ali, os seus objetivos com um rumo, com um sentido, tendo esse suporte, esses relacionamentos, né? Como que isso pesa? A gente que trabalha aqui com contexto de trabalho sabe o quanto relacionamentos sociais pesam. Às vezes a pessoa deixa de trabalhar num local ou sai de uma empresa ou mais, não pelo emprego em si, pela tarefa que ela faz, mas pelos relacionamentos. Aliás, às vezes não, né, gente? A grande maioria das vezes, quando a pessoa sai, que ela decide sair, muitas vezes, a maioria das vezes é mesmo a questão do relacionamento, que demonstra que um contexto com relacionamento ruim realmente é prejudicial, né? Assim, você não consegue. Você não tá me ouvindo? Mas eu acho que as pessoas estão ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Gi, fala aí pra eu ouvir você. Deixa eu ver se cortou o seu. Também não tô te ouvindo, não. Enfim, a gente também já tá indo pro final. Eu vou te desligar e ligar de novo pra gente ir fechando essas ideias. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram enviar pra gente responder aqui, pra gente fechar essa live, que eu acho que também ficou massa. Agora sim, Gi. Agora tô. Agora tá. Conectou de novo. Voltou pro corpo, minha filha. Voltei. Vamos fechando aqui. Chegou Voltou mais. pra... Porque tem algumas colocações aqui que não são perguntas, tá? E agradecimentos e tudo mais, eu vou passar para não ficar muito cheio aqui na live. Aí, ó, não estão ouvindo de novo. Agora não tá ouvindo? Voltou? Eu tô ouvindo agora. Eu também, tô te ouvindo bem. Aqui diz que tá acabando também a live. Não sei porque, eu não sabia que tinha tempo contado, mas enfim. Carol, voltou o som? Para mim voltou. Pra mim também. Eu acho que sim. Vou salvar, vai ficar salva, tá? Vai ficar lá disponível no meu perfil por 24 horas e eu vou gravar para poder salvar, porque eu acho que teve coisas que muito, 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 muito legais. Gi! Oi. Quer acrescentar mais alguma coisa? Mana? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem umas ideias aí que são interessantes da gente pensar. Quando você falou, né, de fazer uma live, eu não sou muito adepta, né, ao mundo virtual, assim, não tenho muita prática, né? Gente, se cair, porque tá aparecendo uma mensagem aqui para mim, mas se cair a gente volta, tá? Para finalizar. Porque tá aparecendo uma mensagem aqui que tá acabando, não sei por que não. A Gia é mais tímida, gente. Realmente. Eu falei assim, mas o que, né? Falar sobre o que exatamente? Mas esse é um assunto que é muito interessante. Sempre que a gente conversa sobre bem-estar, felicidade, sempre vem, né? Muitas ideias, né? Sobre como trabalhar isso na gente mesmo. Eu acho que é sempre um aprendizado para cada pessoa que está escutando. A gente sempre... Caímos. Eu falei que tava caindo, eu não sei porquê, eu não sabia que tinha tempo limitado. Caímos, mas já voltamos. Eu acho assim... Uai, Giovana começou um vídeo ao vivo? Peraí. Dura 1 hora? Eu não sabia disso não, menina do céu. Pois é. Tem que falar pra Gi lá que ela não tem que começar o vídeo. Eu vou chamar ela aqui. Bom. Porque o que acontece? Ela começou uma transmissão lá. Tem que... agora sim. Agora ela entrou aqui. Tu começou uma live ao vivo, louca. Volta pra mim. Senão a gente não consegue. Giovana. Mas enfim. Finalizando. Isso. Oi, então, você começou assim... uma live ao vivo, doida. Tá, agora voltou.
Ele me mostrou aqui fazer live. Eu achei. Fazer live! Eu conforme o fluxo da vida. É. Miséria. Ó, Aí, assim... Então, assim, gente, eu não tenho muito essa prática, não, mas eu acho que é um papo legal, eu acho que o assunto é interessante e é o meu estudo, né? Eu tenho ainda 2 anos pela frente aí nesse estudo, tenho a proposta de fazer um instrumento para medir florescimento no trabalho. Então, nossa, a gente é gêmea, podia ser uma pergunta, dar uma gente, discussão. claro que É, não, né? Óbvio, óbvio. Eu vê sou bem, muito vê mais bem. nova, pelo amor de Ah, Deus. é. Então, já há questionamento sobre isso, né? Dúvidas. Então, assim, eu acho que daria para a gente conversar muito tempo, né? Florescimento é o meu objeto no momento de estudo. Eu gosto muito, leio muito sobre o assunto. Então, daria para a gente conversar bastante, apesar de que a Cristiana falou para eu não ser técnica, e aí eu fiz de tudo para não ser técnica. Gente, é que é o seguinte, a Gi, ela é muito técnica. Ela tá fazendo doutorado no assunto. Então, a pessoa Oi, vem achando que vai fazer uma palestra para acadêmica. Aí eu tive que dar uma... ó, pessoal, é igual eu, assim, não sabe muito bem o assunto, vamos conversar para o público. Mas eu acho que ficou muito legal, Gi. Tá ótimo, foi muito legal. A legal. gente trouxe Que bom. algumas ideias bacanas, o pessoal conseguiu participar, achei que foi legal também. E a gente vai trocando ideia. Para vocês que não conheciam, a Gi, ela fazendo doutorado no assunto, né? A Gi, para deixar bem claro, a gente não é gêmea, né? Ela começou É, psicologia primeiro e foi uma influência para mim, para eu poder fazer também na época. E me espelho muito nela, é um modelo. Então, assim, muito legal. Ela traz muita coisa bacana, estuda muito esse assunto. Então, pode falar aí com propriedade. E eu achei que era um assunto bacana. Foi uma sugestão da Ju, que está aqui, da Ju de BH, a Ju Vilas Boas, que está aqui. Ela que sugeriu, assim, fala sobre felicidade. Aí eu, na hora, Gi, né? E eu acho que realmente é uma coisa que pode acrescentar aí. Acho também achei que ficou muito legal. Parabéns, maninha. gente, tanta gente legal. Se eu pudesse mandar beijo para cada um aí em particular, mas eu vi muita gente querida, até é difícil falar nome, porque depois dá problema. Oi, Dá Ana. problema, depois dá E problema. tanta gente querida, ó. Mas vou só mandar para minha mãe, porque realmente eu apareci em algum lugar, não mandar para minha mãe. É o Mãe, amo quê? É você. deserção, né? É retirada da coisa toda. Gente, eu É, também. Mas olha, se a gente fala assim, um beijo pra família, já foi 90% já dos presentes. 90%. Um beijo pros amigos, É, os outros 10% aqui. gente, eu achei tão bonitinho. O tio Osmar entrou, achei tão bonitinho. Tio. Aí, ó, Vânia, amiga da mamãe. Mas então é isso, gente. É um tema que eu gosto muito de falar. A gente pode conversar mais vezes. A gente está num momento difícil, né? Que a gente está muito isolado. Mas graças a Deus, esses meios aí. Ah, tia Rosângela, amor. Então, assim, a gente. A Ana. Ah, meu Deus do céu. Vou ficar Não, a mandando beijo pra gente todo aqui a gente tá em casa. A gente tá se sentindo em mundo. casa, tá ótimo. E eu acho que conversar sobre essas coisas faz tão bem pra gente, né? Eleva assim nosso astral, a gente se sente bem falando sobre coisas boas. E eu acho que é uma alternativa, sim, quando a gente está nessa situação de não poder sair. Achei que era o Vitor, Sim. alguém do Vitor Não, aí. não. Mas olha só, eu acho que é uma coisa legal, Gi, porque as pessoas, como você estava falando, né? As pessoas estão em casa, as pessoas estão isoladas e tudo mais, e às vezes não encontram muitos caminhos para trabalhar isso. E às vezes uma coisinha que a gente fala Ajuda aqui, fica uma ideia, muito. fica uma sugestão, até uma coisa assim, cara, talvez eu possa olhar para mim para trabalhar tal ponto, eu posso, sabe? E acho que esse foi o intuito, gente, de fazer essa live. Assim, é legal a gente compartilhar isso, a gente sair um pouco desse ambiente tão inóspito que tá, que estão os jornalismo, as redes sociais jornalísticas ou notícias e tudo mais que fica o tempo inteiro bombardeando a gente com coisa negativa, da gente olhar para assim, tá, né? Igual você falou, assim, aceitação. Como eu posso trabalhar, então, nesse momento? Eu acho que é um momento propício para isso.
trabalhar a aceitação nesse momento. O que que eu posso fazer para melhorar, para ter mais sentimentos positivos? O que que eu posso fazer para fortalecer meus relacionamentos, né? Você sabe, a gente mantém muito, assim, a gente se liga sempre, a gente está sempre procurando as pessoas, que nossa rede de apoio ali, família, a mamãe, você, né? Todo mundo, a gente está sempre se falando, e aí, como é que tá? Tá tudo bem e tal? E fazer isso com os amigos, fazer isso com as pessoas que você não tem tanta proximidade, mas você tem algum vínculo. Isso é importante, é legal, é bom para você, né? Nesse momento. E buscar, né? A gente, igual você falou também, desenvolver uma habilidade. Então, a gente tem essa oportunidade. Ó, vamos olhar, tentar olhar para essa situação, assim, tem a coisa ruim, tem fato, a gente não vai alienar aqui, né? Desligar da realidade, saltar da realidade. Não é isso. Mas tá aí, o que que tem de positivo? O que que tem de bom? O que que a gente pode fazer de bom pra gente? Né? Aproveitar, então, que eu não gasto agora uma hora que eu tinha de trânsito, que eu tô em casa, o que eu posso aproveitar nesse momento? Talvez ficar um pouco mais com as pessoas que estão comigo dentro de casa, conversar, trocar uma ideia, fazer uma comida que eu não costumo fazer porque eu não tenho tempo, ler um livro, eu não sei, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente trabalhar esses pontos aqui do florescimento, né? Eu acho que essa live realmente, nesse ponto, acrescenta muito, assim. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido fazer, apesar de a ideia ter sido toda assim na última hora, mas foi ótimo. Me mandou tirar uma foto correndo, mas tá bom. Mandei, gente. Uai, gente, como é que a gente divulga o negócio, né? Tem uma foto da pessoa. Mas nós vamos repetir. Se Deus quiser, a gente repete essa dose aí. Quero ver se eu consigo, por meio do Instagram, ser alguém que possa acrescentar. Porque eu acho que para criticar, para tacar pedra, a gente tem um monte. Mas e quem de fato te traz alguma coisa que acrescente, né? Que te bote bem, que te anime, sabe? Então, assim, meu sentido no Instagram é esse, assim, né? Eu até abandonei um pouco meu Facebook por causa disso. Eu criei esse propósito, assim, acho que pode ser um canal, assim, cara, leve, uma coisa, vamos levar uma boa, vamos fazer coisas que realmente nos façam bem. E eu acho que nesse ponto, apesar da over lives que a gente está tendo, acho que a gente conseguiu aí atingir nosso objetivo de fazer uma coisa diferente. Isso, Beijo para todos os familiares, todo o nosso quórum familiar que esteve aqui. Um peso. Primas, amadas, todos queridos. Tem pergunta aqui? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, tá? Assim, independente do que está acontecendo e das adversidades que a gente vai viver, aceitar as coisas como são. Às vezes, quando você pensa, eu não posso sair, eu não tô podendo sair por aí, passear e tudo, parece tão difícil, né? Mas quantas vezes a gente pensou, queria tanto ficar em casa um pouquinho? Então, assim, exato. É uma oportunidade também. É uma oportunidade também. Tem um post que fala sobre isso, né? Aquele que dá uma brincada sobre. Eu adoro coisa que tenha esse humor, porque te dá uma ressignificada, às vezes, naquilo ali. Né? Assim, agora tá todo mundo, né, de quarentena, não sei o que e tal. Bem-vindo à minha vida, né? Tipo assim, eu já fico em casa, já não sei o que. Quer dizer, às vezes não mudou muita coisa no contexto. Ou o outro que fala. No primeiro dia de quarentena, uma pessoa brincou comigo isso, assim, né? Nossa, a gente falava tanto que a gente queria ser presa para poder ler os livros, botar os livros em dia, que a gente brincava do vídeo que tem a mulher sendo presa para poder ler os livros, né? E agora a gente está tendo a oportunidade, mas a gente quer sair, a gente quer sair. Quer dizer, é um pouco assim, tá, então vamos olhar pro que tem de bom, né? O que a gente pode fazer, aproveitar melhor. Às vezes até descansar, cara. Você quer assim, eu quero mais 10 minutos para dormir agora, talvez você consiga esses 10 minutos e aproveite, né? Faça isso por você, para você se sentir bem e tudo mais. É isso aí. Eu acho que experiência, né? É uma experiência temporária, né? Daqui a pouco tá tudo bem. E é uma experiência que para mim tem sido boa nesse sentido de conectar com outras pessoas. Eu tenho tido a oportunidade disso, até assim, conectar com amigos antigos. Eu consegui fazer esses dias, né?
Então, assim, ficam dias um pouco mais quietinhos mesmo, mas estão sendo bons também. Depois a gente vai ter história para contar, né? Exatamente. Mas, que bom, gostei também. Obrigada, Kika, pelo convite. Eu falei que ia fazer de tudo para não te chamar de Kika, mas eu não tenho jeito, eu vou te chamar Família de Kika chama, mesmo. amiga. Não tem jeito. É complicado isso aí. Mas tudo bem, Então, tudo bem. Tá tudo beijo. bem. Acho que falo demais. Mas então tá. Tá chegando aqui minha auxiliar principal aqui. Ah, E a... tia. Coisa linda. Então, gente, obrigada pela presença aí dos amigos, dos parentes. E até uma próxima. Isso aí. Né? Mãe, obrigada, tá? Por ter ficado assistindo a gente, viu? Gente, te ama Beijo. demais. Beijo, Beijo, todo mundo gente. aí, galera. Tchau, tia. Horror. Meu Beijos. coração. Tchau, tchau.